Fala nação, para tudo, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Ana Thaís Matos vai defender Ramon Abate-Abel e justificar os erros, alegando cansaço mental. Gente, isso aqui é o cúmulo do cúmulo. Vamos acompanhar o vídeo. O pênalti ele explicava, os demais você debate, e aí o São Paulo teve acesso. Esses são os ecos da arbitragem. Alguém quer comentar as notas dos clubes? O Abate-Abel foi suspenso por? Tempo indeterminado. Peguei aqui uma notícia. Ele e o árbitro do VAR, assim como o árbitro de campo de Grêmio e Bragantino e o árbitro do VAR também. Eu peguei uma notícia aqui de 2024, quando Ramon Abate-Abel, Braulio da Silva Machado, Flávio Rodrigues de Souza tinham sido afastados de jogos do Brasileirão. E eles iam fazer uma reciclagem. Era o CNM ainda o diretor da arbitragem no Brasil, e eles foram afastados, 7 árbitros foram afastados por 30 dias e todos foram para o tal do PADA, o Programa de Assistência e Desempenho do Árbitro. Não mudou absolutamente nada em um ano para cá. Inclusive com o mesmo árbitro envolvido mais uma vez numa polêmica, que é o Ramon Abate-Abel, talvez o melhor árbitro do futebol brasileiro na atualidade, apitou final olímpica. Com certeza era considerado. Exatamente. Só ver os jogos que ele apitou semana passada. É aí que eu quero chegar. Eu tava lembrando do Jean-Pierre Lima, que foi afastado depois de um erro contra o Palmeiras e Atlético Paranaense. Ele deveria ter expulsado o Zé Ivaldo, não expulsou. Desde 2023, ele nunca mais apitou Série A. Ele acabou se desentendendo com a comissão de arbitragem, enfim, nunca mais apitou, geladeira eterna. Então, assim, a gente não tem nenhuma ação prática, né? A gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes, não é a primeira, nem vai ser a última vez. A gente não tem nenhuma ação prática. Cada clube olha o seu lado. Muitas vezes as avaliações são voltadas muito mais para o clubismo, muito mais para atacar um aos outros. Os jogadores a mesma coisa, a imprensa, todos nós. Não tem nenhuma ação prática. E o que acontece é que os árbitros estão apitando muito. Tem árbitro que já apitou 17 jogos no Campeonato Brasileiro de Série A. E ainda apita Libertadores. E tem Libertadores. Teve um árbitro que passou mal esses dias. Teve um árbitro que passou mal esses dias. Apitou o jogo do Corinthians, foi apitar um outro jogo do interior de Minas. Lima. Desmaiou. Apitou o Corinthians à noite, sábado, e domingo de manhã estava apitando um jogo da Várzea em Minas. Para mim, esse é o maior caso. Entendeu? Assim, então, se os caras estão cansados, se os jogadores estão cansados, e a gente fala de desgaste. Com ele. Sim. Se a gente fala do desgaste, a gente fala do desgaste dos árbitros, dos jogadores, a gente fala de cansaço mental. A gente também tem que falar dos árbitros. Então, assim, eu acho que, primeiro, a gente deveria ter um ranqueamento dos árbitros, um ranqueamento público, que a CBF ancorasse isso, com avaliação jogos após jogos, dividir os árbitros por prateleiras, para a gente entender também o que está acontecendo, ter mais árbitros, mesmo árbitros jovens. Eu acho que, assim, são muitos árbitros, são poucos árbitros de primeira prateleira, e todos estão apitando o tempo inteiro. Eles estão apitando quarta, quinta, sábado, domingo, quarta, quinta, sábado, domingo, Série B, Série C, Várzea. Então, assim, eu acho que eles também estão desgastados, só que não aconteceu nenhuma mudança. E aí, pessoal, para Ana Thaís Matos, a culpa dos erros é por conta do cansaço. Daqui a pouco ela vai falar que eles ganham mal, né? Sendo que eles ganham R$5.000 por cada partida apitada, né? E chegam a fazer até 6 jogos por mês. Eu não me lembro de nenhuma ação prática que tenha surgido nos últimos, eu vou colocar um recorte aqui de 15 anos, que é quando eu estou trabalhando na imprensa, que tenha articulado a favor dos árbitros. Nada positivo. Todas as mudanças que aconteceram, elas são de cima para baixo, que são mudanças envolvendo tecnologia, como arbitragem de vídeo, impedimento semiautomático e etc. Agora, para a vida e para a saúde do árbitro, a gente não tem nenhuma grande modificação. Vai concentrar os árbitros no Rio de Janeiro, vão fazer uma mini temporada para a reta final do campeonato. Gente, o campeonato está com problemas de arbitragem desde a primeira rodada, desde a rodada 1. Há muitos anos. Então, assim, até hoje não tem nenhuma ação prática que melhore a vida e a saúde dos árbitros, e a gente está vendo cada vez mais problema acontecendo. E essas notas aí, que no final das contas são notas bem clubistas, cada um está mais olhando para o seu do que pelo todo, e a gente continua com um nível de arbitragem muito ruim no Brasil. Você citou alguns exemplos que eu acho que ilustram com clareza por que urge a profissionalização da arbitragem. Mas então o árbitro virou profissional, não vai mais cometer o erro? Claro que não é isso. Um juiz amador poderia apitar o derby e marcar o pênalti claro que o Ramon Abate-Abel não viu nem o VAR vai garantir. Mas se fosse assim, os árbitros ingleses não erravam, né? Que são profissionais. Mas olha só, o Ramon Abate-Abel,
ele vai ficar, digamos que dure um mês a geladeira dele, digamos. Hoje, para ele viver da arbitragem, ele ganha cachê. Um mês sem salário. Um mês sem salário. Por mais que o cachê do árbitro FIFA seja um cachê bom, de 7 mil e alguns reais, não lembro agora o valor exato, 7.300, se não me engano, 7.200 por aí. Bom cachê, né? Bom. Se ele apitar 6 jogos no ano, o cara tem uma renda bruta de quase 40 mil, é acima da média do brasileiro. Só que ele está apitando jogos de quem ganha 2 milhões, 3 milhões, mas tudo bem. É um dinheiro que dá para ele viver na média do brasileiro. Só que assim, é um dinheiro de cachê. Não paga o plano de saúde dele, não paga a preparação dele. E se ele for afastado, se ele se machucar, ele fica sem o cachê dele. Então, é uma profissão que ele depende exclusivamente do cachê, né? É o que levou o árbitro de Corinthians e Mirassol a apitar um jogo no sábado à noite e no domingo ganhando um cachê na várzea, né? Se ele quiser viver da arbitragem, ele vai ter que estar sempre apitando jogos. É isso aí. Quando é que ele vai poder se preparar, se reciclar, fazer cursos? Qual é o local que vai descansar? Qual é o local que vai recebê-lo? Hoje, o Portal O faz uma reportagem muito boa, mostrando a profissão de vários dos árbitros, né? Tem muitos que já... Porque como não é mais obrigatório que você tenha um emprego, antes era, você tinha que declarar que você tinha um emprego. Não é mais obrigatório. Você pode até querer viver da arbitragem, mas aí é por sua conta e risco, né? Então, o Wilton Pereira Sampaio, por exemplo, que apitou Copa do Mundo, ele precisa ter um preparador físico, ele precisa ter uma academia. Então, ele faz um trabalho de influenciador. Ele vai, treina e posta a academia dele. Postei, porque não tem dinheiro para pagar a preparação dele com os cachês que ele ganha. Tem árbitro que apitou nesse fim de semana e segunda-feira estava dando expediente, apitou o jogo da Série A. E estava dando expediente numa serralheria, que é a profissão dele. A Débora Cecília, uma árbitra super experiente, ela abriu mão do cargo FIFA, porque ela não tinha como estudar para se preparar para não perder o trabalho que ela trabalha. Ela é funcionária pública. Ela teve que optar por permanecer como funcionária pública e abriu mão do escudo FIFA para não perder a profissão, porque é isso. Assim, Davi Lacerda, que apitou Fluminense e Galo, trabalha numa serralheria. Então, assim, a gente... É óbvio, é tão chovendo molhado, a gente precisa dar condições para que essa pessoa que exerce uma função que está no olho do furacão hoje, só se fala de arbitragem no Brasil desde domingo, é impressionante. E é o elo mais fraco, porque é o elo amador num jogo de futebol. Você imagina, um cidadão que vai na segunda-feira dar expediente na serralheria. E o cara é o centro das atenções, muitas vezes, da rodada do Campeonato Brasileiro, com jogadores que ganham milhões. E ele ganha lá um cachê. No caso de quem não é árbitro FIFA, ganha um cachê de 5 mil reais por jogo. Então, assim, é um descalabro isso. Não dá para seguir assim. Não dá. Eu fico até mal de cobrar o árbitro, porque o cara ele não tem condição de exercer um bom trabalho sendo amador desse jeito. Um pouco do dia a dia. Por exemplo, o Ramon Abate Abel. Não estou só tentando entrar na vida pessoal, no cotidiano dele. Ele, domingo passado, a rodada anterior, ele apitou Fluminense e Botafogo, no Maracanã. Ele é de Santa Catarina. Talvez ele tenha voltado para casa segunda-feira, aí vê a esposa, se é casado, vê os filhos. Aí na terça ele tem que ir para academia, malhar, correr, se preparar. Quarta, pega o avião, viaja, porque apitou Flamengo e Cruzeiro. É isso aí, pessoal. Inacreditável eles tentando defender a arbitragem, né? Suponhamos que um árbitro ganhe 25 mil reais por mês. É um bom valor para viver no Brasil? Comente aqui. Com quanto você sobrevive aqui no Brasil? Aí ele volta para casa. Como é que esse cara vive, cara? Na verdade ele paga o preço de ser um bom árbitro. Pois é. Isso. Quer dizer, sem condições você pode até dar, mas você tem que dar as condições mínimas para que o cara se prepare. Não estou dizendo que ele não errou. Eu acho que ele errou. E é o seguinte, os jogadores, eles têm mais, sei lá quantos, dentro de um elenco, para dividir as pressões. O árbitro não tem ninguém para dividir, amigo. Talvez quem divida com ele é quem está lá em cima que faz a escala, entendeu? Porque o resto ele tá sozinho. Maestro, Rodrigo Pereira de Lima. Vai apitar amanhã já. Guarda Municipal do Recife. Amanhã já vai apitar. Acho que é o jogo do Galo do Fluminense. Então, assim, para ele poder apitar jogo... É que agora tem uma lei geral do esporte que você, por lei, um servidor público, no caso ele, né?
pode atender uma convocação de entidade desportiva sem precisar compensar as horas de trabalho. Tem essa lei. Mas ele é guarda municipal, cara. Então, se ele sai do jogo, ele tem que ir para a profissão dele. Não pode ir treinar, se reciclar, estudar, ou no mínimo conciliar isso com a profissão dele. Então, os árbitros não têm nem plano de carreira, né, Rizek? Se você for pensar assim, beleza, o sonho do árbitro é apitar uma Copa do Mundo, ter um escudo FIFA, mas quais são os processos para você chegar até lá? Tem árbitros jovens, tem um menino que é novo, que tem apitado muitos jogos, inclusive. Ele é um pouco confuso. Lá em Bragança. Aquele é confuso, Eu não lembro o nome dele. Acho que é Lucas Casagrande. Ele é um pouco confuso. Mas ele é um árbitro jovem, com potencial. 25 anos. Ele é super jovem, com potencial. Qual que é o plano de carreira que tem pra ele? Olha, não erra, senão você tá fora do próximo jogo. Tem como não, gente. Tem como você evoluir na tua profissão desse jeito, não. Foi afastado. É isso. E aí você não consegue. Então, beleza. É o que eu falei. Você tem lá a sua divisão por prateleiras. Tem a elite da arbitragem no Brasil, né? A elite que eu digo que são os árbitros mais experientes, não que eles sejam os melhores no momento. Wilton Pereira Sampaio, Ramon Abate Abel, Braulio da Silva Machado, esses caras aí que são a elite, que apita Libertadores, eliminatórias, Rafael Claus, o Fortão. Daronco. O Daronco. Tem todos esses que é a elite, que são os árbitros mais experientes e tal, que são árbitros que também passaram por essa transição para arbitragem de vídeo. E abaixo deles, como é que tá essa divisão? Tem árbitros jovens que acabam aí, o cara vai lá, apita um clássico bem, um jogo bem, já começam a colocar o cara em tudo. Aí o cara vai mal, o cara some de tudo. Então, nem um plano de carreira dentro das suas federações. Eu estava acompanhando o Paulo César falar esses dias, né? Cada federação cuida da sua arbitragem. Não está unificado ainda, né? Então, por isso que eu digo, faz, sei lá, quanto tempo que a gente tem problema na arbitragem desde sempre, só que eu não conheço nenhuma ação prática promovida pela CBF, por ninguém, para que isso melhore. Então, a gente fica sempre na base da especulação. Vai vir uma próxima rodada com mais erros e a gente vai seguir aqui os árbitros fragilizados, os times pensando cada um neles, e não tem nenhuma ação que, de forma única, assim, resolva minimamente a situação. E a gente vai para uma reta final de campeonato muito concorrida, que está todo mundo com os nervos à flor da pele. Meu colega Rizek não gosta da parada da data FIFA. Eu acho que dá um respiro no campeonato.